Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e a gente está falando aqui direto do Juice Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, nossa nova casa, como vocês já sabem. O Bora Falar tem produção de Beni Coquito Filho, Luan Matos e aqui ao meu lado está ele, Kaique Barbosa. Boa noite, Kaique, tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite todo mundo que está acompanhando a gente. Mais um programa delicioso que a gente preparou hoje para vocês. Exatamente, e hoje nós temos, como sempre, uma convidada muito especial que vai trazer informações riquíssimas para vocês que acompanham a gente nesse programa que é feito com tanto carinho, né? E qual é o nome dessa convidada, Kaique? Uma convidada que eu sugeri e ela tá aqui hoje com a gente. Gleice Kelly Modesto. Oi, boa noite. Boa noite, Gleice, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Isso aí, gente. E a Gleice, ela tem um nome modesto, a gente tava até brincando aqui, né? Mas o currículo dela, eu vou falar que não é nada modesto, ó. Ela é uma advogada engajada na luta pelos direitos das mulheres, mães e pessoas com deficiência. Atualmente está fazendo uma pós-graduação em Direito da Diversidade e Inclusão e em breve já vai engatar em uma pós em Direito da Mulher. Ela é mãe da Júlia, de 7 anos, e durante a faculdade descobriu a surdez da filha e precisou equilibrar aí a maternidade, o trabalho, a vida de estudante e aprender a lidar com toda essa questão, né, que surgiu na sua vida. Em 2021, ela terminou o curso de Libras e também pretende usar como uma ferramenta no trabalho de algo que a gente gosta muito, que a gente valoriza muito, que é a comunicação e a inclusão. É um baita currículo, hein, Gleice? Obrigada. Olha, a gente sempre começa, né, Kaique, o programa, depois de apresentar o nosso convidado, a nossa convidada, fazendo uma desconstrução de rótulos, que a gente chama, né? Quando a gente fala aqui que você, não sei se você se enxerga dessa forma, mas te conhecendo pelas redes sociais e vendo seu currículo, te enxergo como uma militante pela luta de direitos humanos, da inclusão, né? Então, automaticamente, vão vindo rótulos na cabeça das pessoas, né? A gente ainda vive numa sociedade que é muito estereotipada. Então, a primeira pergunta que a gente faz no programa é: quem é a Gleice? Como que você gostaria, enquanto pessoa, que as pessoas que estão acompanhando a gente te enxergassem? Pergunta difícil. A Gleice é uma pessoa muito amiga, né? Eu sou mãe, então gosto que as pessoas me enxerguem como mãe também, como uma pessoa amiga, leal. Eu me considero uma pessoa muito leal, então gosto que as pessoas vejam isso em mim. E muito determinada, eu acho que não... Eu não sei me descrever muito bem, é uma pergunta difícil, né? A gente nunca sabe se descrever bem. O rótulo de militante vem mais pelas redes sociais mesmo. Eu tô começando a estudar um pouco mais e estou me tornando um pouco militante, né? É um processo, né? É um processo e eu acho que precisa se controlar um pouco, porque senão a gente fica muito... Uma vez eu vi uma entrevista da Kéfera, que ela dizia que quando ela estava aprendendo sobre feminismo, ela cometeu aquela gafe no encontro de discutir com o rapaz. E a gente precisa se controlar muito aí para não estar sempre discutindo e gerando um conflito nos locais, né? Então é isso, não tem muito o que falar não. Falou super bem, gente, ó. Eu já falei ela é modesta até nas palavras. Exatamente. E já trouxe várias considerações importantes. Mas, Kaique, você quer também trazer alguma coisa sobre quem é a Gleice? A Gleice, bom, né, o pessoal que me acompanha sabe, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu falei antes de começar o programa que eu estou com duas potências. Esse feat, Ju Lafron e Gleice, é maravilhoso. Mas é isso, a Gleice é uma pessoa muito amiga, é uma pessoa que eu admiro demais e ela agora tá usando essa força, né, para transformar e para trazer informação, que é uma coisa que a gente admira muito, né, e a comunicação. Então, eu já falei isso, a Gleice é uma vencedora e eu não tenho dúvidas que ela vai acrescentar muito pra gente aqui hoje.
né? E como vida, ela já carrega aí rótulos imensos. Tá emocionada, amiga? Pra quem tá assistindo vai ver a Gleice emocionada. O programa mal começou, Nem começou. Mas é isso. E acho que a Gleice é realmente uma potência, assim como você, Ju. 2 potências aqui, e aí a gente vai aprender muito hoje aqui. Opa! E aí, falando, né, dessas questões que a gente tô aqui só ouvindo, mas dá pra perceber que você é uma pessoa que valoriza muito, né, até pelo cuidado que ela traz na hora de falar, o estudo, aprofundamento, entender aonde a gente tá pisando, né? Então, a primeira pergunta que eu queria também te fazer, além da questão do rótulo, é se você já era assim, se você já gostava de estudar, se você já tinha esse sonho de ser advogada, né? Ou se a vida foi te levando para caminhos que fizeram você olhar de uma outra forma, né? A sua trajetória. Não, foram caminhos. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 16 anos, eu falava que eu não queria ser advogada. E aí, os caminhos foram passando, os anos foram passando. Eu gostava de estudar, mas eu fiquei um tempão, alguns anos parada. E quando eu engravidei, que eu tive a minha filha, eu coloquei como meta que eu iria estudar para poder ter a oportunidade de dar um futuro para ela, né? Quando eu tava grávida dela, eu trabalhava num restaurante, eu coloquei como meta que eu não queria ser atendente de lanchonete para sempre. Não é demérito, não é isso. Mas era uma questão pessoal, assim. Eu precisava dar algo mais para minha filha. Então, eu resolvi estudar ali. Determinei que no meio do semestre de 2016 eu ia começar. Só que eu me matriculei para administração. É uma curiosidade que poucos sabem. Me matriculei para administração, só que chegou em cima da hora, eles não tinham vaga. Olha o destino agindo aí. Não ia abrir turma. E eu gostava do direito, mas eu achava que ia ser muito puxado. Eu falava, não vou dar conta de estudar direito, sem condições. Aí a moça, mas não vai abrir turma agora, só ano que vem. Eu falei, tem direito? Ela tem. Eu falei, então me matricula aí. Vamos no direito, então. E deu muito certo, assim. Eu vejo que ali foi um trabalhar de Deus, assim, já na minha vida, porque logo no começo do ano seguinte, eu descobri a surdez da Júlia. Então, se eu tivesse deixado para estudar no ano seguinte, eu não ia começar a estudar. Eu ia colocar isso como... Isso provavelmente te limitaria ali. Sim, porque você... eu já ia pensar, não, então nem vou estudar agora, vou dar mais atenção para minha filha. E então eu vejo tudo isso assim como era para ser naquele semestre e era para ser advogada, né? E é engraçado, né? As coisas acontecem na nossa vida sempre na hora certa, né? Sim. E fora isso, ver que você teve um receio de, eu vou dar conta, eu não vou, né? Tem um bebê vindo aí. Mas no processo, eu imagino o quanto que você já amadureceu, o quanto isso também faz na diferença na sua postura como mãe, né? E hoje você já tá influenciando, a gente vai falar do trabalho dela nas redes sociais também, né? Influenciando várias pessoas aí, né? Sim, e você perguntou da parte dos estudos, isso veio depois também. Na verdade, aprender um pouco mais sobre alguns temas que eu tô estudando começou de poucos anos pra cá, né? A gente vai amadurecendo com o passar dos anos e sempre fui muito aberta pra conversar sobre qualquer assunto, mas estudar mesmo, me envolver, igual eu tô me envolvendo, começou há pouco tempo. Veio mais depois da Júlia na sua vida? Mais depois da Júlia na minha vida. Conta um pouquinho pra gente como foi. O processo da gravidez na faculdade, né? E quando você descobriu também depois, quando a Júlia estava pequenininha, né? A questão da surdez. Quantos anos ela tinha quando você descobriu? Quando a gente começou a desconfiar, ela tinha uns 11 meses, mais ou menos. Pouco menos de um ano. Aí a gente levou em médicos e tudo, só que os médicos acreditavam que era otite, né? Que, pra quem não sabe, é a inflamação no ouvido. Aí a gente tomou antibiótico, fez todos os exames e nada passava. Até que o médico passou o Bera, que ele é um exame um pouquinho mais profundo, e aí detectou que realmente ela era surda. Só que não se tem a causa da surdez até hoje. A gente acredita que ela nasceu ouvindo, com audição baixa, e foi perdendo com o decorrer dos anos, com o decorrer dos meses, né? Mas não se sabe se foi antibiótico, se foi alguma causa específica, não se tem um diagnóstico certo. E aí, quando a gente descobriu, foi um pouquinho sensível, assim, foi um processo bem difícil para a família. Para mim, eu tive uma rede de apoio muito grande, né? Eu sempre gosto de falar disso, que é uma forma de eu reconhecer as pessoas que me ajudaram.
Eu tive a minha família, eu tive a avó paterna dela, que foi um braço direito para mim, e até hoje é. As tias dela também me ajudaram muito nesse processo. Então foi uma coisa assim que a gente teve que aprender a lidar, né? No começo é sempre um baque, mas a gente aprende a lidar com a situação, com os julgamentos, com tudo. A gente vai aprendendo e vai conseguindo equilibrar um pouquinho a vida. Uhum. No geral, de diversas formas, para as mulheres, a rede de apoio é fundamental, né? A gente vê muito em situações, por exemplo, de violência doméstica, que a mulher acaba ficando isolada, sozinha, né? Quando tem a rede de apoio ali para dar um suporte, faz toda a diferença. Ainda mais também falando no caso de mãe, né? Mãe, e é legal a gente falar disso, a gente vai discutir sobre essa questão da glamorização da maternidade também, né? Mas tem aquela pintura de que, nossa, ser mãe é lindo, maravilhoso, é uma bênção, é um momento de êxtase. Mas a gente sabe que cada maternidade é uma, né? Cada mulher tem um corpo, vive de uma forma, tem uma história, e também ter uma descoberta como essa, aos 11 meses, né, da neném, dá um baque, né, e você olha pro lado, pensa na sua estrutura, no receio também de como lidar com a situação, você tem que se reinventar, né, acredito, né, olhando de fora, para conseguir depois se reinventar como mãe também, né, como mulher, como mãe, para pensar na sua bebê, né. Sim, foi... O início foi bem complicado, porque você tem... Não tô falando por todas as mães de crianças com deficiência, mas falando de mim. Eu precisei aceitar a surdez dela, aceitar que aquilo estava acontecendo. É um processo difícil, que eu acabei me fechando muito e passando, apesar da rede de apoio com a Júlia, para lidar com o sentimento, eu acabei lidando sozinha, né? Era sempre uma questão ali, sempre me fazendo de forte na frente das pessoas, mas por dentro eu estava numa fase de aceitação, porque é muito difícil você ter que se reinventar, né? Uma vez eu ouvi uma frase que mesmo quando a mãe planeja um filho, ela não tá pronta para ser mãe, porque várias coisas podem acontecer no meio do caminho, e a surdez da Júlia é um exemplo disso. Você ninguém cresce pronto para não, vou ser mãe de surdo, vou ser mãe de uma criança autista. Você se torna, isso é um processo complicado, e eu acho que, pelo menos com a minha vivência, tem um julgamento muito grande da sociedade em relação ao que ela espera que aquela mãe faça. Uhum. E uma cobrança, né? Uma cobrança excessiva. Eu ouvi de uma educadora, e eu não esqueço essas palavras, porque é uma forma de eu lembrar o que eu passei, mas que eu estudava e trabalhava para fugir da surdez da minha filha. Ela me chamou para conversar e perguntou para mim: você já parou para pensar que você estuda e trabalha para fugir da surdez da sua filha? Aquilo para mim foi Meu Deus. Não, foi um soco na cara, no estômago, porque eu fui para casa, eu fui trabalhar mal, porque depois eu ainda tive que trabalhar. Nesse dia eu cheguei muito disposta a pedir as contas. Eu falei: não, vou sair do meu trabalho, então vou trancar a faculdade. Fiquei uma semana sem ir pra faculdade, porque eu fiquei pensando nisso. Aquilo me destruiu de uma forma, assim, muito grande. Eu acho que falta esse carinho também das pessoas, porque eu sei que eles pensam nas crianças. Essa moça adorava minha filha, e eu sei que ela pensou muito na Júlia, mas também falta ver a mãe, porque a mãe também tá num processo de aceitação. Quando eu fiz o curso de Libras e as meninas lá se formaram comigo, eu falei pra elas: quando vocês forem ficar com uma criança, não julguem a mãe. Procurem entender o que tá acontecendo, porque às vezes aquela mãe também não tá sabendo lidar com a situação, porque isso acontece muito. Às vezes querem super proteger a criança e esquece que a mãe também tá precisando passar por aquela situação. Né? É bem difícil. Mas eu esqueci até qual era a pergunta. Não, esse é o papo mesmo. E você sabe de uma coisa, Ju Gleice, que no quadro que eu faço, o Me Conta, que também é de lives, eu tenho uma conhecida minha, que ela é mãe de uma menina também especial, e aí eu chamei ela e falei assim: poxa, eu queria te trazer para uma entrevista no Me Conta, é assim que funciona, para você falar, né, como que é o processo e tudo. Ela falou assim: olha, eu até topo se a gente não for falar da minha filha. Aí eu não entendi. Ela falou assim: eu queria falar sobre mãe, a mãe da criança com deficiência, a mãe da criança especial. Porque todo mundo quer falar, pô, como que é o processo com a criança, como que é e tal. Mas e da mãe? E o lado da mãe? Quem olha, né? Quem fala da mãe que também
nega muito a si, para a vida para se dedicar àquela criança muitas vezes, e que muitas vezes se vê sozinha, que nem você falou, teve a rede de apoio, mas muitas vezes você, com você mesmo, teve que a aceitação sozinha ali, né, o teu processo. E eu imagino que vem muito questionamento dentro da tua própria cabeça, né? Será que eu tô sendo uma mãe? Sim, existe uma culpa materna, e eu vou generalizar dessa vez, porque é uma conversa que eu tenho muito com amigas minhas, que a gente tá sempre se cobrando, né, por ser mãe. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu fiz certo? Será que continuar estudando é uma opção? Que foi o que eu pensei na época. Será que eu preciso continuar dessa forma? Será que eu tô no caminho certo? E o que você falou sobre saber como a mãe está. A mulher, quando se torna mãe, muitas vezes ela se torna muito desvalorizada, né? Eu brinco que a gente perde o nome, você se torna mãe da criança, né? Quando as pessoas te ligam, E é legal, eu amo a minha filha, Você gente, perde um pouco da tua identidade. Mas a gente perde a nossa identidade. Falta esse cuidado com as mães, que nem a gente estava falando. E a romantização, né? Que a Ju falou. Tem uma romantização muito grande, mas tem o lado negro da maternidade, né? O lado negro não, o lado escuro da maternidade, que é a parte que ninguém fala, que é a solidão materna que vem, a culpa que acompanha, a cobrança excessiva como mãe, as portas de emprego que muitas vezes se fecham por conta da maternidade. O papel da mulher na sociedade, por muito tempo, foi entendido como a mulher que ela é a reprodutora. Então, o papel dela era casar, ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, e a responsabilidade pela criação dos filhos, né? Quando a mulher começa a ter o direito, de fato, a se inserir no mercado de trabalho, e ainda de forma precarizada, porque o cuidado quando você é mãe acaba ficando ainda majoritariamente com a mulher, né? Sim. Mas a gente tem feito essa discussão. É engraçado, assim, que a gente, no dia a dia, a gente precisa ir quebrando e refletindo, né? Quebrando preconceitos e refletindo ali no micro. E volta e meia, quando eu tô com algum amigo meu que é pai, né? Alguns falam assim, eu vou ajudar minha mulher hoje. Tô ajudando a minha mulher. Aí eu falo, opa, peraí, você tá ajudando ou tá fazendo a sua parte como pai, né? Aí já quando algum fala assim, não, porque eu não ajudo, eu faço o meu papel de pai. Aí eu já falo, né? Isso aí, né? Eu divido, né? Porque o Rodrigo Hilbert é considerado um homão, né? E é o que dizem. Na verdade, o que ele faz é o que toda mulher comum faz, né? A gente tem muito isso, né? O Rodrigo Hilbert, ele faz a parte dele como pai. E tem essa obrigação da mulher, né, que você falou. A mulher, ela foi criada para ser mãe, dona de casa e esposa. Então, quando hoje você vê mulheres que são mães, mas são trabalhadoras, elas são mães, mas estudam, elas são mães, mas estão saindo no sábado à noite, as pessoas questionam um pouco a maternidade. Incomoda, delas. né, Glenn? Incomoda. Ninguém se sente incomodado com um pai que vê o filho a cada 15 dias e olha lá, se der. Na agenda dele dá tempo. Se não tiver nada pra fazer, ele porque consegue ele tá trabalhando, porque ele trabalha muito, final de semana ele quer curtir, né? A mulher que cuide do filho. Ninguém questiona isso, então precisa ser questionado. O pai, ele tá ajudando? Não, o pai, ele tá cumprindo o papel dele. Mas pai eu falo que uma frase que precisa parar de ser normalizada é que o filho é só da mãe. Não, ele não é, ele é do pai. E essa frase só é normalizada porque as pessoas acham que só a mulher tem um instinto materno, quando na verdade não é isso. A mulher foi criada para ser mãe, o homem não foi criado para ser pai. Mas a gente precisa mudar esse pensamento de que o homem também é pai. Ele precisa cuidar do filho, ele precisa levar aos médicos, assim como a mãe faz. É um processo que está sendo bem difícil. Muitas mulheres têm se posicionado mais a respeito disso. Muitas mães têm cobrado mais essa parceria dos pais, mesmo casadas, porque mesmo casadas nem todas têm o apoio do marido, mas sabemos que não é um apoio, né? Ele acha que a função dele é só trabalhar e pôr comida dentro de casa. Então, é um processo difícil que, graças a Deus, as mulheres estão se dando conta de que elas não precisam fazer isso sozinha. Elas têm o cara e também a obrigação deles, né? É importante estar sempre falando isso, e as minhas redes sociais acabam tratando muito disso.
dessa necessidade de falar que a mulher que tem um instinto materno. A mulher tem um instinto materno ou no pai não é aguçado esse instinto paterno, né? Quem cria o filho para ser pai? É uma construção social, na verdade, né? Exatamente. A mulher, ela foi criada para ser mãe e o pai não. O pai foi criado para curtir a vida. Então precisa mudar esses papéis aí, né? A gente luta por um mundo onde não seja menino veste azul e menina veste rosa, né? Cada um veste a cor que quiser e todas as cores, e o mundo precisa ser dessa forma, né? Precisa ser dessa forma, e aí ouvindo a Gleice me veio até um pensamento que isso começa lá desde pequenininho, né? Porque os brinquedos de menina, pra quem não tá assistindo, eu tô fazendo sinalzinho de aspas, pra quem só tá ouvindo, tá? É o ferrinho de passar, é a geladeirinha. A cozinha. É a cozinha, é a vassourinha, né? Então, assim, é coisinha de casa e a boneca pra você ser mamãe. O menino é o carrinho, é o skate, é a coisa. Então, essa construção social que você falou, Ju, ela já começa lá desde pequenininho, quando os pais começam a colocar como uma imposição de que veste rosa, veste azul, menina brinca de supermercado e o menino brinca de bola, um exemplo, né? Exatamente. E já que a gente está falando dessa questão de construção social, dos papéis na sociedade, né? Uma pergunta que eu fico com vontade de saber, né, a tua perspectiva, a tua experiência, é na tua condição de mulher, né? Além de mãe, tem uma mulher ali, né? A gente não pode olhar só para mãe, mas de mulher preta, periférica, né? De como que você enxerga essa questão dos papéis sociais, da forma que a sociedade vai criando expectativas e construindo também caminhos, né? Estereótipos em relação a essas questões. É bem difícil, assim. As pessoas esperam, assim, de uma forma geral, a mulher preta, ela é... As pessoas sempre esperam que ela vai estar numa posição inferior, né? Não esperam ver em papéis importantes, em ver crescendo. As pessoas esperam que muitas pessoas da periferia, elas não vão sair do lugar, né? Tem muito esse problema também de que, não, ali o máximo que ela consegue é... E eu tiro pela minha mãe mesmo. Ela foi auxiliar de limpeza por muitos anos e ela, quando veio o divórcio, ela resolveu estudar e hoje ela trabalha como vigilante, há quase 10 anos. Então, fantástico. Assim... Exatamente, precisa ter essa reconstrução da mulher, de que a mulher ela é feita para ocupar cargos pequenos como auxiliar de limpeza. Não é demérito, não é isso, porque as pessoas também podem interpretar dessa forma, mas é quebrar paradigmas, né? Tirar esses estereótipos de que as mulheres pretas, elas estão sempre nos cargos inferiores, que as pessoas não esperam mais que isso. Eu tenho uma colega minha que ela ocupa um cargo bom na empresa dela, e sempre estão lembrando ela de que ela é uma mulher preta, periférica, e trabalha numa empresa boa e precisa agradecer de ter um cargo bom. Nossa. Desvalorizando tanto que ela estudou para estar naquele cargo, tanto que ela trabalha para estar ali, né? Então a gente enfrenta muito essa questão também como mulher preta e periférica, de muitas pessoas não esperarem que você ocupe aquele espaço. Aqui não é para você, né? Muitas pessoas entendem isso. Nesse sentido, eu acho que na tua fala é bem interessante. Tem uma discussão efervescente também, recentemente voltou, né, o debate em relação à questão das cotas e o entendimento de meritocracia, né, que existe um discurso também, né, forte em relação à meritocracia. Por exemplo, essa mulher, ela está ali porque ela mereceu, e quem não chega lá é porque não fez por onde, né? Tem muito essa fala forte também. O que você pensa sobre isso? Eu tinha um pensamento... muito parecido com esse, até estudar, né? Por isso que eu falo que o estudo é importante. Quando você estuda um pouquinho a história do Brasil, a história dos negros, como o Brasil tratou os negros daqui, você percebe que a necessidade da cota é para equiparar. Desde a escravidão, quando os escravos foram libertos, fomos jogados na rua, né? Sem estudo, sem casa, sem nada, e não tiveram oportunidade. Os escravos simplesmente foram soltos, tá aí, vai viver tua vida. Mas aí veio uma lei de vadiagem, que prendia os pretos porque não trabalhavam e não tinham onde morar. Proibiram a capoeira. Então, desde lá de trás, o preto é marginalizado e perde oportunidade de estudar. Tivemos exceções, né, como
Luiz Gama, algumas pessoas que foram exceções à regra que conseguiram estudar, mas Luiz Gama foi um escravo que foi liberto, teve uma outra história, né? Ele precisou lutar muito para conseguir os estudos dele, mas são exceções. É necessário lembrar que as cotas, elas não dão mérito para as pessoas, ela não traz uma vantagem para as pessoas. Ela, na verdade, ela equipara ali uma situação, porque eu vou tirar o meu exemplo. Eu sou uma exceção da regra, principalmente da minha família, de que consegui estudar, concluir os estudos, consegui fazer uma faculdade e terminar. Mas nem todos os pretos dentro da periferia têm essa oportunidade, porque às vezes, ao invés de trabalhar para poder pagar a faculdade, que foi a oportunidade que eu tive, eles precisam trabalhar para ajudar a família dentro de casa, sabe? A minha mãe, ela não pôde me ajudar a pagar a faculdade, mas ela permitiu que eu estudasse para pagar a minha faculdade. Então isso fez uma diferença muito grande, né? E a importância da cota é essa, é pagar uma dívida histórica que o Brasil tem com os pretos, né? O Brasil foi negligente, né? Não sei se é a palavra que caberia aqui, em relação a tudo que aconteceu, né? Lá atrás, e ainda tem sido hoje, né? Ainda é muito negligente com essas situações, muito omisso. E a importância das cotas é para isso, né? Para você conseguir ter pessoas ocupando vários lugares. E você colocou ainda o seu caso como um caso de exceção. E mesmo assim, você falou no início da conversa com a gente que você ficou com receio. Você pensou, será que não é melhor eu sair deste lugar? Será que ele é mesmo realmente para mim? Sim. Né? Ainda mais num curso como Direito, né? Que geralmente é um curso que é elitizado. E mesmo sendo um caso de exceção, que você teve de alguma forma, conseguiu construir uma oportunidade, ainda assim o peso social, né, é pesado. Não sei se é redundante. Mas é mesmo. Até hoje, assim, né, pra mim, é um ambiente que você vai entrando assim, você sabe que você precisa estar lá, que você precisa ocupar esse espaço, mas tem o peso do estereótipo, né, que você falou lá atrás. Preta, periférica, e ainda assim, mulher ainda assim como advogada, olhares me seguem quando eu vou nas lojas, olhares me seguem quando eu estou no shopping. Então, tem um preconceito muito grande e as cotas ajudam nisso, né, como eu falei, a pagar essa dívida, a pagar essa conta que o Brasil tem conosco. Vou me incluir aí, o Brasil tem essa dívida conosco e é importante essa dívida ser paga. A gente teve um programa na primeira temporada com o Isaac, que é meu colega embaixador Politize, e quando a gente discutiu essa questão das cotas, ele falou algo que é muito importante, que algumas pessoas, eu ainda acredito que a gente sempre acaba falando disso, né? Que entendem que a luta por cotas, por esse tipo de iniciativa, pode ser uma tentativa de ter privilégio. Algumas pessoas interpretam dessa forma. Sim. E ele traz uma fala muito legal que, assim, ninguém quer precisar de cotas. A gente não deseja que seja necessária a existência das cotas, né? Falando desse exemplo de política pública, né? Ela é um mecanismo, na verdade, que precisa ser construído de forma que a gente alcance um objetivo de que ela não seja mais necessária. Sim. Que a gente consiga um acesso isonômico, né? Que a gente consiga promover, de fato, o acesso de forma inclusiva para que chegue um dia que a gente não precise desse dispositivo para que o acesso seja possibilitado, né? Sim, e inclusive as cotas para pessoas com deficiência também. Exatamente. Né? Que a gente como eu, como preta, mesmo uma pessoa sem deficiência, eu teria privilégio se o meu currículo fosse mais ou menos, ou se eu não tivesse o ensino superior e uma pessoa com deficiência ao meu lado tivesse o ensino superior, talvez eu fosse contratada, porque a empresa não quer ter despesa de oferecer acessibilidade e inclusão. Então as cotas também entram nessa proteção não é uma proteção, mas é para tentar equiparar, para tentar incluir essas pessoas nos lugares. Senão a gente sempre tem pessoas com deficiência desempregada, a gente sempre tem pretos desempregados ou perdendo cargos, oportunidades, porque alguém não foi com a cara, porque ela não tem a aparência da empresa. Por que eu vou contratar? Né? Tinha empresas, eu estava fazendo uma aula recentemente que deram um exemplo que algumas empresas exigiam boa aparência para contratar. O que é a boa aparência? O que dita a boa aparência, né? Exatamente, uma pessoa branca, com os cabelos lisos, arrumados, eu não teria uma boa aparência, então, para trabalhar na empresa. Então,
Enquanto houver esse tipo de discriminação, é necessário as cotas para poder preencher esses espaços, né? Senão a gente sempre fica para trás. Até porque o objetivo é que a gente tenha um Brasil sem a necessidade de cotas, né? Sim. Como a Ju falou, que o Isaac citou esse exemplo. É construir isso para que a gente chegue num patamar de falar, ok, tá todo mundo... A equidade rolou, tá todo mundo com acesso, porque tratando, por exemplo, de pessoas pretas, a necessidade da cota é justamente pela demora e pelo atraso das pessoas pretas de terem acesso à informação, à tecnologia, como você citou lá atrás, com a libertação dos escravos que foram jogados, então você tá livre. Muitos escravos voltaram para as casas dos seus senhores, falando assim, olha, deixa eu voltar a trabalhar aqui, porque eu fui liberto, mas eu não tenho o que comer, eu tô na rua, não tenho nada. Então eles se sujeitavam a voltar para o trabalho escravo para poder ter algo ali, uma senzala para morar, um teto, uma comida, alguma coisa. E aí, daí se formam as comunidades, as periferias, e essa população vai sendo excluída mais uma vez da sociedade e não vai tendo acesso a livros, a educação, e isso atrasa o processo dessa população, dessa comunidade, de chegar mais longe. E aí a gente tem uma população branca que às vezes o menininho lá já tem um celular de última geração, enquanto o outro lá, no outro lado da cidade... Não tem nem acesso à internet, não tem nem acesso água, à internet, né? Não tem nem água, quem dirá a internet. Básico. Então, a cota também vem para, como você falou, reparar essa dívida e para falar assim, olha, esse cara não teve tanto acesso como esse, então vem aqui pra gente colocar você ali páreo a páreo, para você conseguir também chegar. Então, disso, como você falou da cargo da mulher lá, né? Não é só porque ela mereceu. Também é, mas não é só isso. Sim. A gente não pode tirar o mérito daquele que tentou, mas por algum motivo não conseguiu chegar lá. Sim, e quando a gente fala de questões que são relativas a políticas públicas, é muito simples, né? Quando a gente olha para a estatística. A maior parte da população brasileira é preta ou parda, é negra. Então, quando a gente vê o acesso, é desproporcional. Daí a gente começa a medir, né? Por isso a necessidade da gente ter uma inclusão, de fato um processo que seja de inclusão, né? E quando a gente está discutindo essa questão de políticas afirmativas, políticas públicas, eu acredito que já tenha muito a ver com o nosso não vire as costas. Né, Kaique? É isso. Vamos começar com não vire as costas agora? Mandaram uma mensagem aqui, eu não consegui ler a tempo, não. Produção. Olha, não vire as costas de hoje tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é sobre o auxílio para as mães solteiras segue sem previsão de votação na Câmara. É uma matéria da Metrópole, que é mais ou menos assim. O auxílio para as mães solteiras que ia sair agora em 2022, mas o projeto ainda não teve aprovação em todas as comissões da Câmara e está longe de ser sancionado. Segundo o projeto, estariam elegíveis a receber o valor mulheres acima de 18 anos, sem registro formal de emprego e que não recebam nenhum outro benefício de assistência ou previdência social. A proposta é que o benefício seja pago permanentemente para mães que são chefes de família. Entretanto, pode ser que ainda não saia este ano. Pois é, Kaique, a gente vê novamente uma questão de política pública, política afirmativa que precisa ser criada para atender uma demanda da realidade concreta, né? A gente sabe que muitas mães no país são arrimo de família, né? São chefes de família, principalmente quando a gente olha para as famílias em vulnerabilidade social, Com né? certeza. Muitas crianças nascem e não têm o nome do pai no registro, na certidão de nascimento, e muitas têm o nome do pai, mas só tem o nome também, né? Exatamente. Então, a gente entende o porquê que é necessário ter esse respaldo financeiro, né? Vem de várias questões relativas a esse crescente número de mães, chefes de família, que tem que arcar com toda essa conjuntura que a gente veio conversando aqui hoje, né? Sim, e é importante também porque muitas mães perdem a oportunidade de estar trabalhando, perdem empregos porque precisa cuidar dos filhos, não são contratadas, então tem a necessidade desse auxílio, né? E seria bom, né, se ele fosse aprovado com
mais brevidade, já que o Brasil aí Uma voltou certa pro mapa urgência, da né? fome. Voltamos pro mapa da Estamos fome. aí com muitas famílias, milhões de famílias com... Nossa, a palavra fugiu da mente. Abaixo Miséria? da linha de pobreza. Isso, mas não é... Nossa, gente. Vamos pro comerciais e já voltamos. Mas enfim, sem saber se tem comida pro dia seguinte. A insegurança alimentar. Obrigada, fugiu da mente. Com insegurança alimentar, né? Porque elas não sabem, tem o que comer agora, mas não sabem se vai ter amanhã. Não conseguem um emprego, porque é difícil quando você é mãe. É mais difícil ainda conseguir emprego, conseguir que as empresas te olhem como profissional e não como mãe, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista para subir de cargo e me perguntaram se a minha filha, se eu tivesse uma emergência com a minha filha e me ligassem e eu estivesse no trabalho, o que eu faria? Quantos pais ouvem essa pergunta? Nossa. Vocês põem no chat e me respondam se você é Se pai. algum pai ouviu Se essa você já pergunta. ouviu essa pergunta uma vez, mas eu tenho uma amiga que é mãe e já ouviu essa pergunta em entrevista. Qual é a resposta certa para essa pergunta? Eu dei uma resposta que ela falou para mim que não era certa. Eu falei que finalizaria o que eu estava fazendo e ia acudir minha filha, porque eu tenho pessoas para acudir minha filha um pouco antes de mim se eu atrasar 10 minutos. Ela falou que minha resposta não era certa, que a minha prioridade tinha que ser minha filha. Mas e se eu falasse pra ela que a minha prioridade era minha filha, ela ia dizer que a minha prioridade Então não era a você empresa. não está contratada. Exatamente, então assim... É um julgamento moral, né? Sim, você Inclusive. não tem uma resposta certa. Porque as pessoas... Se você respondeu que a empresa... Que você acha que a empresa quer ouvir, a empresa vai falar... Não, mas você não pode pensar assim. Então você não tem uma resposta certa para essa pergunta e perde a oportunidade de emprego. Então é complicado, né? Uma amiga minha que é especialista em RH, ela diz que esse tipo de pergunta para as mulheres, né? Você tem filhos? No intuito de querer saber, né, se isso pode prejudicar ou não a empresa, é uma pergunta que já não se pode mais fazer, de acordo com a ética do que determina os recursos humanos. Porque, querendo ou não, é uma maneira de você fazer uma peneira, né? A candidata 1 tem uma filha e pode ter que sair no meio do expediente. A 2 não tem, então ela tem mais tranquilidade para operar e aí cria também essa forma de discriminação. Sim, isso é muito frequente, né? Perguntar se a mulher é casada, perguntar, ou no exame admissional, não se pede exame de gravidez, mas pergunta quando foi a última menstruação, muitas vezes. E não pode também, é proibido. Você não faz essas perguntas para um homem, porque a sociedade não espera que o homem vai largar o emprego no dia para acudir um filho, porque essa responsabilidade é sempre jogada para a mulher. Então a gente volta pro assunto do começo do machismo estrutural, né? De que a mulher é criada, a responsabilidade é dela, dos filhos, e não do cara. Acho que a grande chave tá aí, né? A gente parar pra pensar, eu perguntaria isso pro homem? Eu pergunto isso pro homem também? Ou eu só pergunto isso pra mulher, né? Muito da chave da gente entender até como a gente tá agindo, acho que tá nessa reflexão. Da gente pensar se a gente só faço essa pergunta pra mulher, se eu só faço essa pergunta pra uma mulher que é mãe, né? Ou se eu faria essa pergunta pra qualquer pessoa que está vindo aqui nessa situação, né? E, além de tudo isso, que eram questões anteriores à pandemia, né? No contexto de pandemia, de 2020 para cá, esse cenário se radicalizou mais ainda, né? E a gente eu cheguei a comentar brevemente, né, da situação da mulher vítima de violência. Os casos se aumentaram, se amplificaram e tem sido maior ainda o índice de desigualdade social, de dificuldade de acesso. Então, essas políticas acabam sendo ainda mais necessárias, né? Sim, são importantes, principalmente no caso das mulheres que sofrem violência doméstica, para proteger essas mulheres, porque é importante, além das leis, é importante a gente ter uma casa. Eu falo que falta muito isso, ter uma casa para onde essas mulheres possam ir na emergência, porque muitas vezes elas não têm para onde ir, elas não saem de casa, porque muita gente fala, ela gosta, ela tá apanhando porque quer, mas às vezes ela não tem o apoio da família, não tem amigos com que possa contar, e não tem pra onde ir. Ou às vezes tem vergonha porque não trabalha e depende só do cara. Então precisa ter um olhar com mais atenção para esses casos, né? É importante ter. Com certeza, e aqui fica até uma informação,
existem, não em todas as cidades, mas em algumas existem delegacias da mulher. Existir uma delegacia da mulher já é um indicativo de que se constatou que quando a mulher, por vezes, procurava uma delegacia, havia uma nova violência acontecendo ali, uma descredibilização do discurso e da narrativa da vítima. Então, se a mulher passa por alguma situação, ela pode procurar a delegacia da mulher, que deve ser preparada com profissionais capacitados para recebê-la e acolhê-la. Além disso, na política de assistência social, existem os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que fazem o atendimento nas situações de violência, vão dar orientações também. E eu tô falando aqui, né, novamente, não são todos os municípios, depende do quanto a política pública é fortalecida naquela cidade, mas a gente tem acolhimentos institucionais, abrigos que são previstos, né, inclusive abrigo sigiloso. Quando a mulher corre risco de morte, existe uma avaliação de encaminhamento para um abrigo como esse. Mas a reflexão fica ainda, né, além de a política precisar ser fortalecida, uma reflexão além, de que quando a mulher é vítima de violência, quem sai da casa é ela, não é o agressor. Quem sai da casa com os filhos é a vítima. É a vítima. Novamente, por mais que haja uma proteção, que haja um serviço com uma equipe acolhendo, ela está sendo penalizada. Porque ela vai ficar num serviço de acolhimento, por vezes, vai ser isolada, vai ficar numa situação de estar distante do território que ela conhece, da comunidade que ela conhece, do convívio. Às vezes os filhos vão ter que deixar de frequentar a escola, dependendo da situação, para estudar dentro do acolhimento. Então, a gente ainda vive nessa sociedade que precisa muito, muito caminhar, né? E a gente está falando muito dessa pauta da mulher também, mas acho que a gente não pode perder a oportunidade de conversar com a Gleice sobre a questão da pessoa com deficiência de uma forma mais aprofundada, né? E a nossa equipe maravilhosa separou alguns dados aqui pra gente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente falou já, né? Política pública, debate, não apenas política pública, a gente acaba falando muito disso, né? Mas a gente tem a bandeira de combater fake news, né, Kaique? Com certeza. Nós combatemos fake news, então a gente sempre precisa olhar para as discussões a partir da realidade concreta. E qual que é a realidade concreta do nosso país? Segundo dados de 2021, 5% da população brasileira é surda. Isso equivale a 10 milhões de pessoas em nosso país. Desses 10 milhões, apenas 7% finalizou o ensino superior, acessou e finalizou. 15% o ensino médio, 46% o ensino fundamental e 32% não possui escolaridade, acesso à escolaridade formal. Segundo o IBGE, 8,4% da população brasileira possui algum tipo de deficiência e quase 68% dessa população com deficiência não possui instrução de ensino fundamental completo. Então a gente vê aí que existe essa população, que é um número considerável, mesmo se fosse um número mais baixo, tem que ter o acesso garantido. E aqui nesse caso muito atrelado ao ensino, ao acesso à educação, né? A gente pode fazer um paralelo com saúde, e aí não ter o braille, enfim, quando eu paro pra pensar nessas coisas, eu fico meio desesperada. Bate um desespero. Eu fico meio desesperada. Bate um desespero. Você falou das pessoas surdas, né? E, por exemplo, você ir, por exemplo, num posto médico e não ter um intérprete lá pra entender o que você tem, o médico que tá lá não ter um pingo de empatia e te atender de qualquer forma, é difícil. Como você falou, bate um desespero em saber que a minha filha vai crescer num lugar que falta acessibilidade básica. Apesar de ter uma lei falando da necessidade de ter um intérprete em locais públicos e privados que prestem serviço público, se ela chegar, por exemplo, no Santo Amaro sozinha, pode ser que naquele dia lá não tenha ninguém que saiba Libras, porque eles dependem de um enfermeiro que saiba. Naquele dia não tenha ninguém, ela tenha lá que escrever pro médico o que ela tá sentindo e torcer pro médico ter paciência e empatia de tentar entender o que ela tem. Porque senão ela pode voltar para casa com um diagnóstico errado. O que é um outro problema também, né? Porque um diagnóstico errado pode levar ela à morte. Exatamente. Então a gente tem essa dificuldade. Em relação ao ensino, a gente tem a dificuldade da inclusão escolar. Resistência de escolas particulares, por exemplo, na negativa de matrícula. Resistência também, às vezes, nas escolas estaduais, que demoram para colocar um professor de apoio para aquela criança, ou intérprete, no caso da minha filha. No Guarujá, a gente
se tem notícias de que estamos sem intérprete nas escolas municipais esse primeiro semestre inteiro. Como é que a criança aprende? Não faz sentido isso. E aí é onde a gente pega essa população, essa criança, e a gente começa a apartar da sociedade. Exatamente. Começa a excluir, né? Você começa a afastar. Se você pega um adolescente que está indo para a escola esse período inteiro sem intérprete, ele já perde a vontade de estudar. Se ele não for uma pessoa que tem aquela... E eu não vou falar de garra, porque vem situações que desanimam a gente. Sem dúvida. Então você tá lá para estudar e não ter alguém para interpretar para você o que está sendo falado, desanima, você não tá entendendo. E aí você acaba tendo a evasão escolar, né? E os números, como você falou, as pessoas vão deixando de estudar. E isso acontece em questão a todas as deficiências. A gente tem uma dificuldade muito grande, falta de investimento, falta de fiscalização, falta de preparação dos profissionais, porque muitos profissionais não são preparados, acham que aquela criança é um encosto, vai atrapalhar outras crianças. É um peso. Então é muito difícil isso também. Ainda acreditam que isolar a criança é melhor para ela e para os demais, o que é um absurdo, né? Ainda existir essa defesa. Não, isso nem faz sentido, né? A gente teve um decreto que, graças a Deus, está suspenso, mas muitas escolas ainda usam, que criava essa oportunidade de escolas especializadas. Não, e a justificativa era que você só ia matricular se você quisesse. Mas isso é uma justificativa perfeita para as escolas cederem negativa de matrícula. Eu passei por isso. A Júlia seria encaminhada para uma escola que tem convênio com o município, quando ela ia entrar no pré, que eles me ligaram e falaram: olha, essa escola aqui, ela não vai ter intérprete para você não, tá? A gente vai matricular a Júlia numa municipal. Eu não pude escolher a escola da minha filha. Então, assim, era isso que ia acontecer, é isso que acontece. Olha, aqui a gente não tem o ideal para sua filha. Será que não é melhor você colocar ela numa escola especial? E a gente volta no Guarujá, o Kaique sabe disso. A gente acaba colocando rótulos nessas crianças, como tinha o Franklin, que as pessoas falavam que era escola de doido, né? E é isso que a gente faz novamente. Criando-se escolas especializadas, a gente separa, a gente segrega, né? E você cresce, as crianças crescem sem acesso a uma criança diferente, sem ter contato, sem saber lidar com o diferente. E quando tá lá numa vaga de emprego, você vê aquela pessoa, você acha que ela não tem que estar ali, porque você não viu ela a vida inteira na escola. Por que ela tá ali no mesmo ambiente que você? Então tem essa diferença. A inclusão escolar, ela é importante por isso também. Você forma, a gente falou na nossa live, né, Kaique, a gente forma cidadãos conscientes que estão preparados para lidar com a diferença. Sem dúvida. A gente teve recentemente aqui nessa temporada do Bora a Cris Zamari, que é coordenadora de políticas para pessoa com deficiência aqui de Santos. Ela é uma querida. Deixar um beijo para ela, né? Eu falo bastante dela aqui nos programas. E aí ela pontuou de todas as falas importantes dela no programa, que aqui em Santos a gente tem uma central de Libras, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vai buscar uma UBS, uma unidade básica de saúde, ela pode agendar e ter o intérprete junto na consulta, o que é algo incrível, né? Ela pode usar o tablet também para ter esse acesso, e é algo que parece que é de outro mundo ainda, infelizmente, que a gente vê que precisa ser efetivado ainda mais, se tornar uma política pública ampla que atinja outras cidades. Aqui também no município a gente tem um programa chamado Praia Acessível, porque sim, gente, tem pessoas que moram aqui em Santos, numa cidade de praia, no Guarujá, em São Vicente, e nunca foram à praia, Sim. Nunca entraram no mar, porque esse acesso não é possível. E aí o Praia Acessível tem essa possibilidade de cadeiras anfíbias nas quais a pessoa com deficiência consegue acessar e desfrutar um bem que é um patrimônio público, e que né? é algo tão simples, natureza, né? Algo tão simples, né? Então, acho que é um exercício de empatia, de cidadania, né? Nesse aspecto, da gente se colocar no lugar da pessoa e sempre se preocupar de garantir voz, de garantir que as pessoas com deficiência, os familiares, tenham espaço para discutir o caminho, né? Como nesse decreto que você comentou. Houve uma grande mobilização para barrar, né, para essa iniciativa não ir para frente. Isso é muito importante. Então, é algo que a gente não pode perder de vista.
E ao mesmo tempo, lembrar da questão do capacitismo, que é algo que a Cris também sempre fala, né? Que às vezes a gente quer cuidar e a gente exagera no cuidado. E como, se na escola, por exemplo, a criança não tem esse acesso, lida com naturalidade, convive com naturalidade, também vai ter receio, vai ter medo, não vai saber como lidar, né? A mãe também passa por isso de talvez querer super proteger a criança, né? Nesse processo. E aí a gente acaba também podando a autonomia e a possibilidade que essa pessoa tem direito de ter na vida dela, né? Sim, eu sigo uma escritora que uma vez, não vou lembrar exatamente as palavras dela, mas ela falou que a gente não pode ver as pessoas com deficiências nem como super-heróis, porque você imagina que elas são capazes de tudo e você não precisa fazer nada para ajudar na acessibilidade, e nem como coitadinhos. Perfeito. Porque você acha que aquela pessoa precisa da sua ajuda para tudo para ela vai ser uma bengala. Ela é uma pessoa igual a você, que precisa de acessibilidade e inclusão. Uma pessoa surda precisa que tenha um intérprete. Eu tô falando só dos surdos sinalizados, gente. Tem todo surdo. Ele usa Libras, né? Tem surdos oralizados, mas que também precisam de acessibilidade dentro das suas limitações. Uma pessoa cega, ela precisa ali chegar num local que tenha ali o piso tátil, que tenha um cardápio em braille, ou que alguém ou tenha acessibilidade em braille para essa pessoa. Ela é igual você, ela só precisa de acessibilidade, né? Exatamente. E a gente vai começando a caminhar pro finalzinho da nossa conversa, né? O que eu sempre falo que eu fico com um dozinho no coração, porque dá pra conversar sobre muitos assuntos legais, coisa, né? Com a Gleice. Quero um programa 2. Exatamente, né? E agora a gente vai conhecer a Gleice de uma outra forma também, né, maninha? A gente tem algumas perguntas especiais aí pro bate-bola, que eu tô curiosa pra saber as respostas. Não, fica com medo, ela já tá fazendo uma carinha de ai, meu Deus, não fica com medo. Você tá mandando super bem e eu tô curiosa pra saber as respostas dela, Kaique. Gleice, vamos pro bate-bola? Bate-bola com Gleice. Gleice, você falou muita coisa, você ensina muito e da Gleice que eu conheci anos atrás, vendo você aqui hoje, dá pra ver a evolução, a tua maturidade profissional, a tua maturidade como mãe, né, nessa luta pelo direito da mulher, pela inclusão de pessoas com deficiência. Eu vou fazer até um adendo, que na live que eu fiz com a Gleice falando sobre mãe de surdo, aí eu falei assim, Gleice, então, porque aí a Júlia é especial, a Júlia não é especial. Então a Júlia tem problema auditivo, a Júlia é surda, né? Você lembra que você me ensinou A gente isso? pode falar as palavras, gente. Porque eu ficava com medo, eu falava assim, como é que eu vou falar surda? Parece tão pesado, tão... Mas é o que ela é surda, né? Eu não gosto do termo crianças especiais, porque a gente acaba entrando naquela questão do super-herói, né? Ela precisa de todo um cuidado, ela é forte e tal. Então, eu acho que a gente precisa normalizar essas pessoas dentro das realidades delas e entender que o que ela precisa é acessibilidade e inclusão, né? Não é ser edificada, nem ser santificada, nem nada disso. E nem disso. também surdo e mudo, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Surdo mudo não. É surdo. O mudo, ele é outra coisa. Ele tem problema ali nas cordas vocais. E eu acho que nem se usa mais a palavra mudo. É surdo, só surdo. Show. E diante disso tudo, toda essa história, todo esse aprendizado, queria saber qual pergunta que nunca te fizeram, mas que você adoraria responder, Gleice. Ai, Kaique. A gente volta já, dá um tempinho pra ela pensar. Qual pergunta nunca me fizeram? Isso, diante da tua história, como mãe, como mulher, como advogada. Eu vou em uma bem pessoal mesmo, mas as pessoas nunca me perguntam se hoje eu me sinto realizada. Né? Que as pessoas sempre estão perguntando se eu pretendo casar. Não, gente, não é esse meu foco. Eu me sinto muito realizada enquanto profissional, enquanto mãe. Eu sei que eu ainda tenho um caminho enorme para seguir, que eu quero trilhar, mas nunca me perguntaram isso. É bem pessoal, é uma coisa bem besta assim, mas ninguém nunca me perguntou, você se sente realizada hoje com o que você conseguiu? Sim, eu me sinto. E eu me sinto muito feliz de ter pessoas, como o Kaique falou semana passada, no outro Bora Falar, que me admira muito. Eu me sinto muito feliz com isso, porque é saber que minha história, por mais simples que pra mim pareça, porque pra mim, Kaique, é só minha vida, inspira outras pessoas, sabe? É muito bom saber que de alguma forma eu sirvo de inspiração para outras mulheres. Então, eu me sinto muito realizada com isso.
E muito feliz também, muito grata. Arrasou! Arrasou. E aí, qual brasileiro que você mais admira? Você falou que às vezes nem sabe que inspira, e você inspira. Mas quem também te inspira? Qual brasileiro que você mais admira, que te inspirou? Cara, é uma pergunta difícil também. Vocês estão que estão. Eu vou citar uma que eu conheci recentemente. E se alguém mais já conhecia há muito tempo, perdoe a minha ignorância. Que é a Lélia Gonzalez. Ela foi uma das precursoras do feminismo, da luta racial, do movimento negro. E também fez o recorte do feminismo negro, né? Que é importante a gente lembrar disso, que o feminismo da mulher branca, a luta da mulher branca é diferente da luta da mulher negra, né? Enquanto a mulher branca, ela quer tirar o rótulo dela de frágil, de bonequinha, de meiga, a mulher preta, ela tem que estar lutando para tirar o rótulo de brava, para parar de ser sexualizada, de raivosa. Então, eu acho que ela seria uma brasileira que eu estou conhecendo e estou gostando muito, tem me inspirado muito. Gleice Kelly Modesto, senhoras e senhores. Eu vou aderir esse finalzinho toda vez que fizer o bate-bola. Ficou maravilhoso. E, gente, é isso, né? Esse é o programa de hoje, uma discussão, assim, que é muito importante da gente fazer. E, Gleice, eu fico muito feliz, como você falou, né? De ver mulheres numa luta, né, num autoconhecimento, num processo de autoconhecimento, de reconhecimento da sua trajetória, de olhar o percurso, ver o quanto você caminhou e o quanto ainda você pode e deve caminhar, não só por você, não só pela sua filha, mas por nós, pelas mulheres, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade que a gente não tenha a necessidade de ter essa discussão num programa como esse, que a gente já esteja discutindo outras coisas, avançando mais, né? Então, te agradeço por você estar nessa luta e por você ter aceitado estar aqui com a gente. Para mim foi uma honra te receber e as portas vão estar sempre abertas para você. Obrigada, Ju. Obrigada, Kaique. Obrigada pelo convite. Foi um momento muito especial para mim, né? E eu agradeço demais o convite, agradeço as palavras também, e é isso. A gente que agradece, com certeza vocês vão ver a Gleice novamente aqui, que a gente não vai perder de vista, né, para discutir outras pautas. Agradeço sempre, Kaique, por estar aqui me acompanhando, trazendo as suas reflexões brilhantes pro Bora. Obrigado, Ju, obrigado, Gleice, pela participação. Sigam a Gleice nas redes sociais, sigam Bora nas redes sociais, se inscreve no canal, né, Ju? É isso, obrigado. É isso aí. Bora, eu agradeço também a toda a equipe que está aqui nos bastidores, produzindo esse programa, tornando ele possível. E hoje eu vou deixar também um agradecimento especial. Vocês viram rolando na tela, em vários momentos aqui, os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que são incríveis. São pessoas, são empresas que acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho, e a gente também acredita neles, né? A gente constrói um relacionamento de muito afeto e de credibilidade com os nossos parceiros. Então vocês vão ver nos próximos programas a gente falando cada vez mais, e é um orgulho explicar também o trabalho que eles fazem e o quanto eles estão vindo junto com a gente nessa caminhada, né? A gente tem a Vera Design, a gente tem o Clube Dari do Supermercado Varandas, muito obrigada aos nossos parceiros, e também, como eu já falei, Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, nossa casa, da onde a gente grava diretamente para você. É isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima! Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.